Olá, queridos. Mais uma vez estamos aqui para falarmos de saúde. Aproveitar e falar de uma coisa que agora deve estar sendo mais perceptível. Estamos tendo mais chance de conviver mais tempo, então provavelmente estamos tendo alguns probleminhas na hora de dormir. Nós queríamos falar da importância, do quão é importante a gente tratar e tentar solucionar de uma forma mais rápida possível a apneia do sono, que também pode gerar ronco e refluxo. Aproveitando, né, esse período todo que nós já estamos aí, nós precisamos fazer o melhor. E aí a gente vai tentar mostrar algumas saídas ou algumas alternativas para a gente ter um sono melhor e, se possível, junto com alguém. Quem não tiver essa oportunidade, ou seja, quem for um roncador compulsivo, teria que tomar algumas atitudes para a preservação da saúde de quem está do seu lado. A apneia do sono ela é muito, muito interessante. Quem já dormiu com quem tem essa apneia do sono é horrível. A sensação é que a pessoa está parando de respirar, que ela vai morrer e aí você fica assustado até ela dar uma acordada. Eu, na épocas minhas de plantões, eu tive a companhia de alguns dos colegas que tinham uma apneia grave, era desesperador. Eu acho que eu infartava antes dele, porque a sensação é muito ruim de você ver a pessoa do lado sem conseguir respirar. Então essa convivência não é uma convivência saudável. Então a apneia do sono é caracterizada por ruídos e interrupções na respiração que se repetem no mínimo 5 vezes num período de 60 minutos. Não se trata de um simples ronco. Na apneia, a barulheira noturna é intercrotada por engasgos. É o e o duro é que muitas vezes o indivíduo não os percebe enquanto dorme. Essas pequenas pausas na entrada de ar chegam a diminuir a concentração de oxigênio no sangue. E esse é o grande problema. Na realidade, você diminui a inalação, a entrada de oxigênio. Você fica sem oxigênio realmente. E isso vai dando pequenas lesões cerebrais e a gente vai ver que está dando alguns outros problemas, principalmente a nível cardiológico. E daí que derivam as consequências mais sérias do distúrbio. A redução de oxigênio superativa o sistema nervoso, que eleva o ritmo dos batimentos cardíacos e estimula a contração dos vasos sanguíneos. É como se estivesse em estresse, como se estivesse num quadro de ansiedade. E com o tempo isso se perpetua ao longo do dia. Daí no fato da apneia do sono ser considerado um fator de risco para a pressão alta e arritmia cardíaca. Você não dormiu bem, você ficou ansioso, você ficou acelerado durante a noite para compensar a sua falta de oxigênio. Isso te dá desgaste, te dá cansaço, mas persiste durante o dia. Então, durante o próprio dia, você continua tendo essas alterações cardíacas. Além disso, o quadro favorece o acúmulo de gordura abdominal e a resistência insulínica, o hormônio que permite a glicose entrar nas células e gerar a energia. Quer dizer, a insulina é quem facilita a entrada da glicose na célula para ela ser queimada e virar energia. Condições que contribuem para o surgimento do diabetes tipo 2. Como o inverso também é o contrário. Pessoas que têm uma circunferência abdominal aumentada, acima, o homem principalmente acima de 100 centímetros, isso faz com que ele tenha, ao deitar, uma compressão a nível de pescoço, a nível do estômago, esôfago, e ter uma dificuldade da entrada de ar. E aí leva a causar o ronco e a apneia do sono. A apneia obstrutiva do sono é a versão mais comum da doença. Nesses casos, o ar para de fluir para as vias aéreas em função de um bloqueio temporário causado pelo relaxamento dos músculos da garganta. Então, a pessoa tem pescoço curto, ela dorme bem relaxada, isso aqui dificulta a entrada de ar. Em crianças, o problema pode estar relacionado ao aumento das adenoides. Quando na nossa infância, a gente tem as glândulas adenoides são responsáveis pela filtragem do sangue, para evitar a entrada de bactérias e de vírus, ela aumenta a nível nasal lá na parte interna e aí dificulta também a entrada do ar, podendo ter ronco em crianças, isso é muito comum. A apneia central do sono, por sua vez, é um tipo mais raro, ocasionado por uma alteração na região do cérebro que controla a respiração. Isso já é feito um diagnóstico específico, é muito mais raro do que é o comum que a gente tem por questões de aumento de peso ou por dificuldade de entrada de ar só pela posição. Então, quais são os sinais e os sintomas? O ronco é o principal, respiração ofegante, é um sono muito
interrompido, sensação de sufocamento ao dormir, aquele sono agitado. Quem já fez a polissonografia, já foi filmado, pode às vezes ter feito esse diagnóstico de não parar, se mexe o tempo inteiro. Sonolência ao longo do dia. Então a pessoa acorda e acorda cansada. E principalmente após o almoço tem uma sonolência intensa. Por quê? Porque ela não dormiu durante a noite. Dificuldade de concentração, porque ela está com irritabilidade cerebral. Dor de cabeça matinal. Então esses são os sintomas clássicos e os sinais clássicos da dispneia do sono. Fatores de risco, o excesso de peso. Então o excesso de peso ele é o que mais ocorre, o que mais leva à dispneia. O maxilar inferior encurtado são aquelas pessoas que são micrognatas, o que empurra a língua muito para trás e que faz com que haja um tamponamento da garganta. Cigarros, tabagistas, eles roncam muito. Álcool em excesso, o que acontece? O álcool dá relaxamento da musculatura do pescoço, então ao dormir fica tudo relaxado, o ar tem dificuldade de entrada. Uso exagerado ou equivocado de sedativos, então pessoas que estão muito calmantes por questões de ansiedade. Aumento das amígdalas adenoides, nós já falamos. Dormir de barriga para cima, isso é um dos fatores, e principalmente dormir depois de beber ou de jantar. E alguns tumores, isso é mais raro. Qual que é a prevenção? Como o excesso de peso é um dos principais encausadores da apneia, o estilo de vida saudável, com alimentação equilibrada e exercícios físicos, é essencial para se ver livre do problema. Isso é incrível. Se você perder 10% do seu peso, então vamos lá, eu estou com 90 quilos. Se eu conseguir, num prazo aí de 90 dias, é 3 por mês só, eu ir para 81, eu elimino 70% dos meus problemas com hipertensão, com diabetes, com a apneia do sono, com ronco, minha qualidade de vida muda. Então não é um sacrifício absurdo, é só você colocar como um objetivo a ser alcançado. E agora são épocas de a gente conseguir colocar em prática algumas coisas, porque nós estamos tendo tempo para isso. Os fumantes devem fazer um esforço extra e deixar o cigarro de lado ou diminuir o máximo que puder, uma vez que o hábito costuma agravar bastante a condição. Recomenda-se também maneirar nas doses de bebida alcoólica. Então, esse é um outro problema que está nos preocupando demais agora na quarentena. O consumo do álcool está aumentando em 30%, 40%. Por favor, se for beber vinho, e no máximo 2 taças, já é o suficiente para te induzir a um sono maravilhoso. Que em excesso interfere no ciclo do sono, no relaxamento da musculatura da garganta e se transforma em gatilho para o distúrbio. Então, se eu beber demais, com certeza eu vou roncar demais. E aí quem está do meu lado vai sofrer, e eu também, porque eu vou acordar mais cansado, mais indisposto, com menos qualidade de raciocínio, memória e disponibilidade para aprendizado. Qual é o diagnóstico? O relato de sono agitado e ruidoso é o ponto de partida para a detecção da apneia. E nesse sentido, a avaliação do parceiro ou parceira é muito bem-vinda. A confirmação e a análise da gravidade do distúrbio são feitas por meio de um exame chamado polissonografia. Como nós estamos proibidos de sair de casa, como nós estamos proibidos de fazer alguns certos exames, agora nós temos que aguentar firme mais uns 30, 40 dias, faça o seguinte: se você tem o seu esposo, a sua esposa que ronca muito, que te incomoda, só grave um videozinho dele durante a noite e aí mostra, porque ninguém assume que ronca. Né? Nós dormi, não ouvi nada. Lógico, você está dormindo, você não ouve. Aliás, é a coisa mais louca que tem. Essas pausas que parece que a pessoa vai morrer, ela não percebe. Ela tem um microacordo, só acorda rapidamente, mas não percebe, continua dormindo e volta achando que está tudo bem, obrigado. Então, ele é realizado em um laboratório do sono. Tal. Então, se houver realmente esse problema, se você tem essas questões, assim que a gente sair dessas pandemias, a gente pode fazer esse tipo de exame, que ele é excelente para falar não só a questão do ronco, mas também de qualidade de sono. Também é possível fazer esse monitoramento com um dispositivo portátil, do tamanho de um relógio, que fica preso ao pulso e em 2 dedos da mão. Colocado na hora de dormir, ele assinala as condições de sono. Depois o aparelho é levado para o médico, que analisa os resultados na tela do computador. Então, ele vai fazer o quê? Esses detectores, eles vão ver o grau de anóxia, ou seja, em quanto é que você consegue baixar o oxigênio no sangue, porque você não está respirando de uma forma correta. E isso é muito preocupante quando ele está abaixo dos 94%, 95%. Qual que é o tratamento? Conhecer a origem do distúrbio e, fundamentalmente, para o especialista determinar as medidas de controle. Se a pessoa for obesa, a recomendação inicial é perda de peso, associada a exercícios fonoaudiólogos para tonificar os músculos da garganta. Esse é um exercício muito fácil. Aqueles de soprar a bexiga, ele vai fortalecer todos esses músculos da garganta. Você enche uma bexiga 10 vezes ao dia,
ou soprar uma bolinha dentro de um frasquinho, que você tem que fazer uma forcinha, quem operou o coração sabe como é que é isso aí, para expandir pulmão. Esse exercício faz você aumentar bastante a sua força da musculatura. Isso ajuda muito, porque é um dos fatores também, o relaxamento muscular é um dos fatores da gente se engasgar com facilidade durante a alimentação. As apneias mais leves, em geral provocadas pelo hábito de respirar pela boca, costumam ser tratadas com dilatadores de narina. Hoje você tem aparelhinhos que ajudam bastante nisso. Para quem tem mandíbula curta, aparelhos ortodônticos feitos sob medida projetam a ossadura ou baixam a língua, facilitando a passagem de ar. São aquelas próteses que a gente coloca na boca para dormir, né? Ele deixa permeável a entrada do oxigênio. Uma das formas mais eficazes para resolver as pausas na respiração durante o sono é o uso do mecanismo chamado CPAP. Então, é a sigla para pressão positiva contínua nas vias aéreas em inglês. Como o nome sugere, trata-se de uma máscara que cobre o nariz e a boca e joga o ar para as vias respiratórias. É incrível, eu tive alguns amigos, mas teve um que foi marcante. Ele não aceitava a ideia que roncava, ele não aceitava a ideia que tinha problema, mas de tanto a esposa pressionar, ele fez o exame. E aí recomendaram o CPAP para ele. Ele falou, eu não vou levar esse negócio para casa. Bom, convenceu. Uma semana de uso, ele falava assim, não acredito que eu perdi todo esse tempo, porque a qualidade de vida muda de tal forma, a disposição muda de tal qual, assim, é como se realmente você renovasse a vida. Por quê? Porque você descansou. O cérebro precisa desse descanso. E quem tem a apneia do sono não descansa o cérebro. O cérebro ele fica em constante trabalho, dificultando ele fazer as próprias operações necessárias durante o descanso, que é uma revisão geral, colocar as pastas nos arquivos, fazer o delete daquilo que não serve, fazer uma limpeza e deixar ele pronto para um novo dia de vida. Quais são as coisas que a gente sabe que pode ajudar a melhorar o sono? Algumas coisas são as mudanças no quarto para dormir. Isso é o que a gente já sabe, né? Os objetos desse cômodo e o que você faz dentro dele influenciam demais na qualidade do sono. Sabe o que fazer. Ou seja, o quarto foi feito para dormir. Então, se ele foi feito para dormir, eu tenho que estar com ele apropriado para isso. Não há atividade que tome mais tempo da nossa existência do que dormir. Também pudera. Estudos após estudos, cientistas de vários cantos do mundo comprovam e continuam comprovando a importância do sono para o bom funcionamento do organismo. Então, o que acontece? Da mesma forma que você almoça e janta, você dorme. Então, o sono ele é fundamental para a qualidade de vida, ele é fundamental para o sistema nervoso central, ele é fundamental para o nosso bom humor, para a nossa alegria, para o nosso bem-estar e para o nosso novo dia da melhor forma possível em termos de realizações. Ocorre que o descanso muitas vezes é ignorado em decorrência dos compromissos sociais. Não é o caso agora. A saída então é fazer alterações na rotina. E por que não começar pelos quartos? Confira uma seleção de dicas valiosas para ter noites reparadoras. Aposta em luz menos intensas. Então, o que a gente recomenda é que não deva ter luz intensa no quarto, sim luz mais leve. Abajures como a lâmpada amarela ou âmbar são uma boa pedida. São os abajurzinhos para que a gente não tropece, para que a gente não caia. E mesmo assim, quanto menos, melhor. Não leva as preocupações para a cama. Isso é uma coisa muito, muito interessante. Anote antes de dormir o que você tem de responsabilidade por outro dia, o que você tem que buscar resolver, quais são as coisas que estão pendentes. Você anota. Você anotou, é como você falou, tá lá, eu vou resolver quando eu pegar de novo. E vai para o quarto e deita. Tire os despertadores ou relógios do criado mudo. Aqueles rádio-relógios com aquele vermelhinho, com aquelas luzes, não são interessantes. Aquilo é irritante. Aquilo não deixa a gente entrar em sono profundo. Nada de vermelho ou laranja. Pinte as paredes com cores claras, até mesmo os quadros devem ser agradáveis. Essas cores mais fortes, elas são irritantes, não parece, mas elas são. Então, o quarto vermelho é para outro lugar. O quarto vermelho aqui de casa não existe, então tem que ser um lugar bem mais aconchegante, mais leve, mais agradável. Tem um travesseiro que se encaixe bem entre a cabeça e o ombro para lhe dar conforto durante toda a noite. Se você tem o hábito de ficar inclinado, seria ideal você ter um travesseiro que te deixe numa posição em que mantém as vias livres. Sem essa de contar carneirinhos. O costume desses prende a atenção e não permite que a mente apague. O que é isso? Vá para o quarto na hora que você quer dormir. Não adianta você ficar no quarto sem sono e ficar pensando, tentando fazer alguma coisa para induzir ao sono.
Pense nesse ambiente como um lugar sagrado. O colchão só pode ser utilizado para dormir e fazer sexo. Então ali é um lugar sagrado, das coisas de prazer. Restabelecer a sua saúde com o sono ou induzir com uma boa noite de prazer. Falando em colchão, troque de tempo em tempo, se notar alguma deformidade na espuma ou nas molas. Se você, por acaso, tem um colchão já numa posição, vira ele, revira ele, e ele tem muita mais durabilidade. Mas não deixe de tentar trocá-lo quando você estiver vendo que ele já tem algumas deformidades, que isso pode piorar a apneia do sono. Só vá para a cama quando sentir que está com sono. A pior coisa é ficar revirando de um lado para o outro. Sempre mantenha seus pertences em ordem. Um lugar organizado dá sensação de calma e aconchego. Isso é um negócio que a minha esposa cobra realmente, que é a limpeza do quarto, tirar a poeira do quarto, tá tudo ajeitadinho, tudo no seu lugar, tudo com uma sensação de frescor. Aquilo realmente dá uma sensação prazerosa na hora de deitar. Tira a televisão desse aposento. A televisão no quarto é o pior negócio. Aliás, é um broxante, né? Então, a pior coisa que eu posso ter no quarto é uma televisão, porque ele é irritante. Aquela luzinha do stand-by dele vai me atrapalhar para dormir. Eu ficar vendo televisão até onde eu não aguento, isso vai ser irritante para o meu cérebro. E fora do que, a maioria das vezes eu fico vendo porcaria, que vai piorar meu sono, vai até me induzir a pesadelos. Não pague contas, faça as refeições e resolva as pendências de trabalho e da vida pessoal dentro do quarto. O que quer dizer isso? Não leve para o quarto responsabilidade, deixa ela para o lado de fora. O nosso quarto é o nosso canto sagrado de descanso. Assim você já vai se preparando aos poucos para o sono. Se você acordar mais tarde, instale uma cortina que tampe totalmente a claridade exterior para não ser despertado. Se você puder tapar todas as entradas de luz da sua janela, seu sono vai ser mais perfeito. Apesar que agora nós estamos nessa pré-inverno, né? Tá clareando mais tarde, mas clareou, essa luz que entra, ela já nos acorda. Mora numa rua muito barulhenta? Investir em janelas anti-ruídos proporciona um ambiente mais saudável. Se não der para trocar as janelas, colocar uma cortina mais grossa ou tentar diminuir a penetração do som. Nem frio nem calor, a temperatura deve ficar por volta dos 25 graus. Quem não tem essas condições, na verdade é como você vai evitar que esse quarto fique gelado ou muito quente, aí através dos seus cobertores ou condições de diminuir qualquer possibilidade de entrada de ar frio. Gosta de ler à noite? Faça essa atividade numa boa poltrona. Então, você faça na sala, faça onde você estiver. Continue lendo. Na hora que você baixou o sono, fecha o livro e vai para o quarto. O que te determina se você realmente teve uma boa noite de sono? Os principais fatores que devemos observar para descobrir se o nosso sono, se o nosso descanso foi de qualidade ou não, segundo a ciência, é o quê? É como você reage no outro dia. Dormiu bem hoje? De tão corriqueira na beira da cama, essa pergunta mal desperta a nossa atenção, mas já parou para pensar como no fim das contas é difícil responder como uma exatidão se uma noite de sono foi mais reparadora do que a anterior? Como é que eu sei isso? Na realidade, a ideia é perceber se eu acordei descansado. Muitas pessoas já perceberam que acordam cansadas. Isso não quer dizer que o nosso sono não foi bom. Muitas pessoas acordam com dores, principalmente na região cervical. Isso quer dizer que ela teve uma noite tensa. Muitas pessoas falam, caramba, já? Então, nós precisamos rever. Se nós estamos levantando bem, se nós estamos levantando com boa disposição, sinal que nós estamos dormindo bem. E pergunte para quem dorme do seu lado se ela conseguiu dormir bem. Porque senão seria muito mais justo a gente fazer algumas sessões de vez em quando de dormir no outro quarto. Assim os dois descansam a noite toda e os dois estão mais bem dispostos no outro dia. Quem tem essa possibilidade de fazer é uma alternativa muito boa, sem se sentir abandonado ou sem se sentir desprezado. É só uma questão de acordo. É uma questão da gente fazer o melhor para o outro. Caso nunca tenha refletido sobre o assunto, fique tranquilo. Pesquisadores holandeses resolveram desvendar o mistério. Por 2 semanas, eles registraram os relatos subjetivos sobre a qualidade do sono de 50 voluntários, ao mesmo tempo consolidaram os dados de um dispositivo eletrônico que, colocado no pulso das pessoas, estima a profundidade do descanso. Divulgado no periódico Behavioral Sleep Medicine, o artigo científico que resultou dessa investigação destaca 2 fatores essenciais para levarmos em conta na hora de definir se o sono foi bom ou não. São eles: o número de vezes que a pessoa acordou na madrugada e o total de minutos ou horas que passou de olhos abertos no meio da noite. Faz sentido, não? Então, esses dispositivos conseguiram realmente mostrar para as pessoas, de uma forma clara, evidente e científica, se eles tiveram uma boa noite de sono ou não. Bom, uma das formas da gente ir para um quarto e dormir gostoso também, para quem é muito agitado e ansioso, é tomar um bom banho relaxante antes de ir para a cama.
tomar um banho bem quente, relaxante, razoavelmente demorado, aí de 10 minutos, 15 minutos, fazer alongamento e aí já se agasalhar e deitar, principalmente agora no outono e inverno. Então essa é uma dica que está aí para a quarentena, para a gente poder descansar mais. Um sinal que também eu precisava lembrar é o seguinte: se você dorme muito depois do almoço, com certeza vai ter menos sono durante a noite. Esse é um mecanismo errado da gente compensar sono. Tome muito cuidado com isso. Não fique vendo televisão até altas horas da madrugada, isso também desregula o nosso sono. O nosso sono foi feito para a noite, o nosso cérebro ele entende que é a noite que é para dormir. Tanto é que as pessoas que trabalham à noite e dormem de dia, elas têm qualidade de vida muito reduzida, elas pagam um preço muito alto sobre essa questão. Então esse é mais um assunto que a gente fez para vocês, essa é mais uma dica que nós demos para vocês, que vocês possam usufruir, que vocês possam gostar, divulgar. E logo, logo estaremos aí. Eu tenho muita fé nisso, eu acredito que esse semestre não vai conseguir, por causa dessas medidas que eles estão fazendo, e é até melhor até para todos nós. Mas eu acredito que em agosto nós estaremos de novo lá nas nossas aulas presenciais e curtindo o máximo. E, aliás, sendo melhor ainda. Nós dando mais ainda de nós para esse relacionamento, para essa convivência extremamente saudável para todos. Um abraço a todos. Fiquem com Deus.